A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube Trans FM, do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Trans FM, sua voz é a nossa voz. Estamos também no YouTube. Muito obrigado pelo seu carinho, pela audiência. Hoje, 9 de setembro de 2020, quarta-feira, recebo carinhosamente no programa meu querido amigo expositor espírita Marco Kisteman. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, muita paz e um grande abraço dos irmãos do Instituto de Difusão Espírita Santa Luzia, Juiz de Fora. Muita luz, muita paz. Perfeito, os nossos irmãos do ID, meu amigo Marco Correia, o Ricardo Baesso, todos os trabalhadores do ID. Meus irmãos, nós vamos continuar a estudar sobre a Epístola aos Efésios. Iniciamos no programa de ontem. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Trans FM, que é 0 operadora 32 3211 5697, ou deixe seu recado no YouTube Viver Melhor. Para falar comigo, utilize a Oi 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59, e o nosso e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, porque estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos agradecer por mais essa quarta-feira, mais esse dia encarnados. Que Deus nos ilumine, sigamos sempre os exemplos de Jesus com muita fé, caridade e amor. Muita paz, muita luz em nossa caminhada. Assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando novamente sobre a Epístola aos Efésios. À época da instalação do cristianismo primitivo, Éfeso possuía cerca de 250 mil habitantes, constituindo-se um dos centros urbanos e comerciais que mais rapidamente cresceram nos domínios romanos do Oriente. Nota-se que é uma cidade ampla, né? Porque 250 mil habitantes naquela época era considerado uma grande cidade. Segundo Flávio Joséfo, eu já indiquei para vários amigos, ouvintes, a conhecer Flávio Joséfo, é um escritor aí do primeiro século do cristianismo, cidadão judeu, mas com cidadania romana também. Ele narra todo aquele episódio da guerra romano-judaica, que culminou no episódio da destruição total do templo de Salomão em Jerusalém pelo general Tito no ano 70. A dinastia flaviana inicia o imperador Vespasiano, depois Tito e, por último, Domiciano. Encerra-se ali. Segundo os historiadores, Flávio, um judeu, ele adota o nome Flávio exatamente para homenagear a dinastia flaviana e, com isso, ter um apoio maior em Roma para fazer os seus escritos. Então, ele teve assim um acesso próximo aos imperadores, né, dessa linhagem. Adota inclusive esse nome, que não é o nome original dele,
Por isso ele escreve Flávios Joséfo. Então Joséfo é judeu e Flávio é o nome romano, exatamente da família flaviana. Embora na cidade existisse uma expressiva comunidade judaica, de onde saíram inúmeros cristãos convertidos, a cidade também era famosa como centro de magia e taumaturgia. Havia inúmeros exorcistas, judeus e gentílicos, como o famoso pagão Apolônio de Tiana. Existiam também ali inúmeros templos e panteões, objetos de cultos e rituais aos deuses, sendo o mais importante o templo consagrado à deusa Artemisa, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Como já falamos, a dificuldade de Paulo de Tarso foi muito grande, porque era muito difícil conter um povo que vinha exatamente dessas crenças, né, de vários deuses, da mitologia, e tirar todo esse conceito para botar o cristianismo puro. Realmente ele teve que escrever muitas cartas, né, que ser enérgico, fazer muitas viagens, voltar em locais que ele já tinha fundado igrejas. Então a Epístola aos Efésios foi escrita entre os anos de 61 e 63, quando Paulo estava preso, possivelmente em Roma, e faz parte do grupo das cartas denominada Epístola do Cativeiro, que está em Éfeso, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo de 1 a 13, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 6, versículos 19 a 22. Provavelmente, né, porque Paulo foi decapitado em 67 e desde 61 ele estava realmente em Roma, certamente preso. A autenticidade dessa epístola é questionada. Em 1729, o teólogo inglês Edward Evanson colocou publicamente pela primeira vez a questão. No século XIX, estudiosos alemães chegaram à mesma conclusão. A epístola não era de Paulo. O que pode ter acontecido, né? O fato dele estar preso e escreveu algumas epístolas do cativeiro não quer dizer que a aos Efésios tenha sido escrita por ele, pode ter sido por um auxiliar direto de Paulo, né? É comum também. Este é o pensamento atual mantido pela maioria dos pesquisadores. A autoria da carta é atribuída a Onésio, o escravo foragido mencionado na epístola de Paulo a Filemon, que é depois identificado também com o bispo de Éfeso, que usava o nome Onésio. Bom, pouco importa se foi escrito ou não por Paulo de Tarso, o importante é a mensagem, né? Chamando a atenção, inclusive, daquele povo gentílico, dos judeus, que tentavam implantar a circuncisão dentro do cristianismo, né? Síntese dos principais ensinos da Epístola aos Efésios. A salvação pela graça, que é um tema utilizado pelos nossos irmãos de fé evangélica, né? Que a gente respeita, embora eu não concorde muito, mas a gente respeita. Trata-se de um pensamento existente no capítulo 2 da Epístola, que contraria a salvação pela fé defendida por Paulo na Epístola aos Romanos e aos Gálatas. Este deve ter sido um dos pontos que suscitaram dúvidas nos estudiosos. O estilo e a linguagem são também diferentes, são de natureza mais teológica. Analisemos a seguinte ordem de ideias. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. É uma linguagem realmente muito diferente, né, das cartas deixadas por Paulo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
Fala da salvação pela graça, né? E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, porque por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Está em Éfesos capítulo 2, versículos de 1 a 6 e capítulo 8. Então fala aqui da salvação pela fé através da graça. É muito utilizada pela igreja presbiteriana. A unidade da fé no Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados à incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não ter esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fazem um. Pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Está em Éfeso, capítulo 2, versículos de 11 a 14, 4, de 1 a 7. Meus queridos irmãos, ele fala aqui sobre batismo, né? Que é uma prática oriunda do paganismo, não é comum entre os cristãos. Provavelmente não deve ser mesmo Paulo, porque numa das epístolas Paulo disse assim: eu não vim para batizar, e sim para evangelizar, porque não era uma prática comum. Quando o imperador Constantino assume o império em 306, mas foi a partir de 313, que culminou no ano 325 com o Concílio de Nicéia, ele cria o batismo como fonte de salvação. E todos aqueles que se convertessem ao cristianismo teriam que passar pelo batismo das águas. Isso foi baseado nos seguidores da deusa Cotito, da mitologia grega, onde os sacerdotes baptistas utilizavam de perfumes, essências perfumadas para batizar. João, o grande pregador do Jordão, que conhecia as informações da deusa Cotito, utiliza as águas dizendo assim. O texto é muito claro, quando ele diz: arrependei-vos, batizai-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu, porém, vos batizo com a água do Jordão. Ou seja, ele batizava com a água do Jordão. Mas aquele que virá após mim, do qual não sou digno nem sequer de desatar os cordões das alparcas, ou seja, das sandálias, ele vos batizará com fogo e o Espírito. Bom, encerra-se aí. Ele, João, batizava. Jesus, aproximando-se dele, ele disse assim: Senhor, deve ser eu batizado por vós, e o Cristo não. Deixe que seja assim, para cumprir a profecia deixada pelo profeta Elias. E imediatamente sai dali uma voz direta, né, representado por um pombo, ele que eles chamam de Espírito Santo: esse é meu filho amado, enfim. Exatamente para que ele soubesse que ele era o Messias. E não tem um relato que o Cristo tenha batizado alguém. Um outro detalhe: João Evangelista não deixaria de narrar no seu evangelho o batismo pelas águas se fosse fonte de salvação. O bom ladrão, né, Dimas, ao lado do Cristo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, se nem água tinha para tomar, né? Não foi batizado. Isso é um rito que Constantino obrigou, e que só em 337, no seu leito de morte, é que ele fora batizado. E aí as igrejas evangélicas mudam também o batismo, não mais com uma criança recém-nascida, mas com um adulto que adota determinados segmentos religiosos. Nós estamos aqui condenando a ninguém, as pessoas têm o direito de se batizar, explicando por que a doutrina espírita não utiliza deste ritual do batismo. Bom, meus irmãos, vamos continuar com os ensinamentos nessa epístola, que há dúvidas sobre se foi redigida ou não
por Paulo, mas como enfatizado pelo Pedrosa, o importante é refletirmos sobre a mensagem, os ensinamentos e praticarmos com reflexão, com razão, com raciocínio, qualquer ensinamento dado por um discípulo de Cristo. Um terceiro ensinamento seria a santidade dos costumes. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos todos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, no sentido aí, não deis lugar à oportunidade de erro, ao adversário, às provocações, ao convite ao mal. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, seja digno, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra errada, mas só a que for boa para promover a edificação, a construção, a renovação, para que dê graça aos que a ouvem, conforme está na Epístola aos Efésios, capítulo 4. Uma ênfase muito grande nessa resolução da carta aos Efésios, que diz respeito à conduta reta, ao parar de errar, ao tomar cuidado com a linguagem, com o pensamento, e não se iludir com os caminhos fáceis da existência. Um outro ensinamento, denominado a armadura de Deus, refere-se aos irmãos que devem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, quer dizer, de todas as inspirações, as forças, as boas energias de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas dos nossos adversários, dos nossos irmãos, que ainda não entenderam o valor do bem, da prática da caridade, da força do pensamento positivo, e desmotivados tentam nos tirar do caminho do bem. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no seu cotidiano com relação aos maus pensamentos e aos maus convites a ações erradas. E havendo feito tudo, ficar firmes, construir a nossa casa na rocha e não nas ilusões da areia que o mar traz, das ilusões e tudo leva. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do mal. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nota-se uma série de metáforas que dizem respeito à nossa força da fé, do pensamento, da conduta e da prática dos ensinamentos do Evangelho. Esta epístola aos Efésios indica que os aprendizes do Evangelho devem procurar levar uma vida simples e desprendida, como Jesus o fez, vigiando os pensamentos e atos. Pois cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos.
Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com seus raios de cólera. Os portadores de interesse mesquinho ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenos quinhões de trevas, com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção, não formula exigências para dar, afasta sombras sem alarde, espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Dessa forma é elucidado a prática cristã que deve estar estabelecida no bem, no esclarecimento, nos ensinamentos de Jesus, nas práticas de Paulo, nas suas caminhadas infinitas para levar a luz diante de todas as trevas que muitos ainda insistem em frequentar com pensamentos e práticas não edificantes. Uma próxima epístola que deve ser tratada, estudada, investigada e praticada, que abordaremos a seguir, é a Epístola aos Filipenses, os habitantes de Filipos. Em breve trataremos dessa epístola. Próximo estudo sobre Paulo é sobre a Epístola aos Filipenses. Meus queridos irmãos, vamos para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que
consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, mas o justo viverá pela fé. Paulo nos informou isso. Na Epístola aos Romanos, ele afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que estás no céu. Os dias são ridentes e tranquilos. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos que trazem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Portanto, meus queridos irmãos, viver na fé é ter a certeza de que Deus estará sempre junto conosco, por melhores ou piores sejam os dias de nossa vida. Muita paz, que o Pai nos abençoe. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Um grande privilégio esses ensinamentos de Paulo e que estejamos sempre sintonizados com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Muita paz. Uma boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham sempre com a Rádio Local 87,9, aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia também, nossa boa noite. A você que está nos ouvindo pela Rádio Trans FM, continue ligados, ouvindo meu amigo Itamar Chagas, com o programa Love Club. Com início agora, término às 0 horas, somente músicas românticas. Podem ligar para a Rádio Trans FM ou também mandar mensagem através do WhatsApp. Boa noite, Tamar, boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter.
faça o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.